Saudações aos entusiastas do esporte a motor, este é o GP Total. Desde 2001, no endereço gptotal.com.br e há muito tempo também nas redes sociais, você está no nosso canal do YouTube, youtube.com/gptotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes especiais durante a semana. Para quem ainda não curtiu o canal, para quem ainda não assinou as notificações, fica, claro, o convite, assim como fica o convite para ver o diretório nosso de vídeos com muitas entrevistas, as nossas análises de todos os GPs da Fórmula 1 durante o ano e as nossas pautas históricas também. Para a noite de hoje, trago a pauta da final da MotoGP temporada 2024. Uma temporada que foi muito interessante também. A gente, no começo do ano, falou com o Lucas Carioli sobre as perspectivas que ele tinha sobre a MotoGP. E para a gente começar o papo de hoje, para a gente poder fazer uma análise da temporada, eu trouxe aqui um convidado muito especial, junto ao meu amigo querido João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, trago aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Cris Carlos Moreira, jornalista que mora na Espanha e que esteve na final no circuito de Barcelona, acompanhar a finalíssima, vai compartilhar aqui com a gente toda a experiência que ele teve dessa temporada que sagrou Jorge Martin como campeão, né, numa moto independente. A gente já vai falar bastante sobre isso, mas aqui eu trago o Carlos Moreira aqui para a gente poder saber como é que foi essa final para alguém que estava lá, testemunhou em loco. E mais para frente a gente vai poder também contar com a participação do Lucas Carioli, do Notícias Motociclísticas. Ele vai chegar aqui com a gente também, para a gente poder, a quatro aqui, falar um pouco mais sobre essa temporada tão interessante da MotoGP. Já vou passar diretamente a palavra para o Cris Carlos Moreira, para que ele se apresente e fale um pouco da experiência que ele teve dessa finalíssima aí, o que ele achou, como é que ele chegou no circuito, a questão de Valência, que afinal de contas ele mora na província de Valência, a gente sabe que teve toda a questão da tempestade, terrível tempestade, um número assim, assombroso de mortos, um fato muito triste, e que acabou cancelando a finalíssima em Valência, uma corrida que foi transferida para Barcelona, e todas as ações também da MotoGP em prol dos desabrigados, enfim, dos desamparados por essa tempestade que ocorreu lá na Espanha. Guidão da moto é seu, meu querido Carlos Moreira, boa noite, mais uma vez, super obrigado. Ele está 4 horas na frente da gente, ou seja, já está aí avançando madrugada para a gente poder conversar, fez questão de participar aqui com a gente do GP Total, compartilhar com a gente essa experiência da MotoGP, ele que está cada vez mais apaixonado pela categoria. Moreira, é com você. Boa noite, Lucas. Boa noite, João. Obrigado, viu, pela oportunidade, pelo convite. Tão bom estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco dessa experiência que foi o ano acompanhando a MotoGP e essa intensidade de tudo que aconteceu logo nessa reta final, com a tragédia toda de Valência, a mudança do palco da final, a mobilização que teve no país, e eu acho que de toda a organização para conseguir fazer. Matando um pouco da saudade do Lucas, né? A gente se vê, mas não se encontra, é uma coisa louca, assim, né? Muitos anos, foi a passagem para o Sorocaba, eu sou jornalista, trabalhei em televisão muitos anos, fui repórter, e uma das passagens foi para o Sorocaba, um lugar que eu adorava, gostava muito, e a gente teve a oportunidade de conviver lá alguns anos, e foi muito boa a experiência. Eu já me lembro do Lucas, era o cara da velocidade desde aquela época, e depois a vida dele seguiu todo esse caminho da velocidade. E obrigado pela oportunidade de estar aqui, muito bom estar com vocês e poder compartilhar. Legal. João, suas considerações iniciais sobre essa corrida, a finalíssima, que a gente vai falar, o Moreira vai falar bastante aí de como ele viu essa corrida de lá do autódromo, né? Vai falar inclusive de estrutura, e eu já dou essa cutucada, João, porque você passou um perrengue lá em Interlagos, e pelo que o Moreira estava falando da estrutura que tem em Barcelona, a coisa é bem diferente. Então, com você. Boa noite, Lucas. Boa noite, Moreira. Prazer estar aqui contigo. Boa noite quem nos assiste. Bom dia, boa tarde, dependendo do que está nos vendo. Realmente, a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação,
A gente estava comparando como era assistir uma corrida. Eu tive a oportunidade de assistir o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 Interlagos, foi um sonho realizado, sim, mas assim, foi alguns perrengues que eu não esperava passar, até o perrengue, principalmente o investimento que é feito. Ele estava comparando um pouquinho com o Barcelona, né? Mas só falando um pouquinho da corrida, né? Corrida bem. Assim, foi bem conservadora. A situação do Jorge Martin era muito sossegada para ser campeão, principalmente no nono lugar. Ele foi um piloto que se mostrou rapidíssimo a temporada inteira. Então, para ele ficar ali na primeira fila, entre os 3 primeiros, era só fazer algo bem trivial. E foi o que ele fez. Foi uma coisa. O Bagnaia também fez o que ele esperava, que era vencer. Ele venceu pela 11ª vez. Se igualou a somente a Agostini, Rossi, Durham e Stoner, e conseguiu a proeza de não ser campeão. Isso demonstra muito como o Jorge Martin tem uma campanha bastante consistente, mas Moreira, quando chamou a minha atenção em Interlagos, foi assim, teve algumas perrengues de filas quilométricas, desconforto dentro do autódromo. Fala pra gente como é assistir uma corrida da MotoGP, que também é um campeonato mundial, um evento internacional, no circuito de Montmeló, lá em Barcelona. Foi uma experiência nova. Eu tinha já passado por Valência no ano passado, também na última corrida de Valência. Aí, como tudo isso aconteceu, né, a questão da chuva, das enchentes aqui, mudaram para Barcelona. Vou contar na prática como foi a minha vivência dos 3 dias. Eu fiz questão de participar dos 3 dias, sexta, sábado e domingo. Então, eu pegava sempre um trem para chegar a Montmeló e depois eu pegava um ônibus da estação de trem até o circuito. E foi tudo, a experiência foi muito fluida, assim, todos os dias. Não tive problema para chegar, não teve demora. Sempre que chegava, já tinha um ônibus. Até me chamou a atenção, porque eu cheguei já pronto com o bilhete ali para falar, olha, tá aqui o bilhete, onde que eu passo o bilhete? O motorista falou, não paga, você pode entrar, tá indo para o circuito, pode entrar que o ônibus é de graça. E aí o pessoal entrava. É claro que você tinha momentos em que chegavam os trens, e tinha, claro, uma quantidade maior de pessoas, mas você sempre tinha 2, 3 ônibus esperando e conseguia dar vazão muito rapidamente a chegada das pessoas para chegar, e na chegada ao autódromo, eles faziam a passagem sempre por vários portões, então as pessoas eram distribuídas mais facilmente nos locais onde elas assistiriam, né? Então eu acabava descendo perto do meu acesso mais fácil para o local onde eu estava assistindo a corrida, e dentro também, porque eu acho que fica sempre uma questão assim, pô, como eu vou sair, como eu vou chegar, né? E ainda mais se você não conhece o lugar. Então, essa experiência foi muito boa para mim, e também na saída a mesma coisa, os ônibus esperando, não teve muita espera, a espera normal de um evento que você conta com milhares de pessoas, né, no mesmo lugar, saindo ao mesmo tempo. Eu sempre dava um tempinho, esperava ali, ia dar uma volta também, vai que aparece alguém, que né, conversa, ficava olhando, vendo o ambiente, o clima das pessoas, assim, a alegria, essa coisa da solidariedade, realmente foi algo muito marcante, dava para perceber nas ações, dos postos de venda de materiais, de lembranças, e o tempo todo se falando nisso. Eles montaram um palco lá, depois a gente pode até se debruçar mais sobre isso, mas assim, ainda falando da experiência, eu acho que foi muito positiva. Foi uma organização que foi feita muito rapidamente, né, porque teve que mudar tudo em cima da hora, e imagina a grandiosidade de um evento desses, né, você ter que mudar de lugar para outro, mas eu acho que o que pesou a favor de Barcelona também é a experiência que esse circuito tem de receber grandes eventos, né, a Fórmula 1, a própria MotoGP. Então, eu acho que foi corrido no sentido de organizar, né? Foi um tempo curto, mas como a estrutura já é pronta, já está preparada, eles já têm essa experiência, eu não tive situações negativas, perrengues como esse que você passou na sua experiência aí. Legal. E vai falando um pouquinho, né, Moreira, você tá aí provavelmente em Valência, né? Então,
acho que também vale também contar um pouquinho como é que foi essa situação, né, essa tragédia, né? Você estava próximo aí, como é que foi essa situação? Tá sendo muito pesado, né? A gente não pode dizer que foi, porque você se depara com imagens de lá ainda, ou passando, né, por lá, parece que foi ontem. A impressão é que foi ontem, que aconteceu tudo ontem, ainda muita coisa destruída, muitos carros amontoados que a chuva levou, milhares de carros. Então foi algo que inesperado, assim, não dava para ninguém realmente conseguia imaginar que algo dessa capacidade de destruição fosse acontecer. A nossa cidade, eu fico a mais ou menos 70 quilômetros de Valência, a nossa cidade não foi atingida. Aliás, no dia que aconteceu tudo, na nossa cidade quase não choveu, teve um chuvesqueiro assim muito muito fraquinho, o tempo ficou fechado, teve um vento mais forte, mas nada com chuva. Mas a 20 quilômetros daqui, 25, a gente tem lugares que a chuva levou tudo, arrasou, destruiu. Então, a mobilização das pessoas de outras regiões, não só... Então, ela já começou antes, né, vivendo isso. E a minha experiência foi a seguinte, desse ano, né? Eu queria muito ir, pelo menos na última corrida em Valência. E eu não tinha conseguido o ingresso. Porque um amigo queria ir, minha esposa falou de ir comigo, e eu fiquei esperando, e um não vai. Quando eu fui ver, não tinha mais o ingresso. Falei, nossa, não vou participar, e é quase certeza que esse campeonato vai ser decidido na última corrida. Eu já estava nessa expectativa, que foi realmente o que aconteceu. E eu não consegui os ingressos. Eu falei, aí teve essa situação, mudou para Barcelona, e a opção que eles deram para as pessoas foi, quem já tinha o ingresso, ou mantém para o ano que vem, para a corrida do ano que vem, pode usar o mesmo bilhete, ou a pessoa vai poder trocar, né, por conta de tudo que aconteceu, a pessoa pode lá pedir o reembolso do que pagou. E aí, para o evento de Barcelona, se organizou tudo do zero, com vendas de novos bilhetes e tal. Aí fiquei atento, porque eu tinha o batizado da minha sobrinha na Irlanda, e coincidentemente, a gente comprou os bilhetes antes até da tragédia. A gente iria por Barcelona. Aí eu falei, nossa, Barcelona, fim de semana da MotoGP, e vão abrir os bilhetes de novo para vender. Aí consegui ficar esperando, foi uma terça-feira, se eu não me engano, estava aqui já na expectativa. Eles conseguiram lá abrir, e eu fiz a compra, e pude... e nessa ida já deu para viver o porquê da homenagem à Valência, relembrando o tempo todo as pessoas, o sofrimento, a destruição e também a mobilização para conseguir os recursos para que essas pessoas minimamente, porque tem coisa que não se recupera mais, né? Vidas você não recupera mais, histórias que foram levadas pela água você não recupera mais, mas minimamente você dá um recomeço mais digno para essas pessoas. Era um cenário de guerra, a gente passou por dentro de Valência, assim, era um cenário de guerra, então eu consegui viver essa tragédia toda e depois entender o que estava acontecendo nesse evento lá, que o tempo todo fez questão de ter espaços, de ter iniciativas para conseguir fundos para Valência, para a comunidade. E, Moreira, vem cá, como é que estava a atmosfera? Como é que estava a torcida, assim, a parte de toda a tragédia, a questão da solidariedade ficou realmente bem marcante para o fim de semana, isso ficou muito nítido, mas assim, como é que estava o pessoal a respeito da torcida, para o Martin, para os demais pilotos espanhóis, como é que era o comportamento deles em relação ao Pecco Bagnaia, afinal de contas, existe uma rivalidade, né? Hoje os grandes polos da moto são realmente Espanha e Itália, né? A gente já teve aquela fase muito proeminente dos Estados Unidos, naquela época das 500 cilindradas, as motos dois tempos, né? Os grandes pilotos americanos, e hoje a gente tem essa rivalidade entre Espanha e Itália. Vou aproveitar e falar também sobre a sua própria trajetória, porque você morou um bom tempo na Itália e agora está na Espanha, então você pode falar sobre essas duas realidades, esses dois povos que hoje se pegam lá em duas rodas e afloram essa rivalidade, cada um com a sua cultura. A gente sabe o quanto a cultura espanhola é muito autêntica, a italiana idem. Você também fala um pouco sobre essa mistura aí
dos dois povos aí. São dois povos apaixonados pela velocidade, isso fica muito claro. Eu trabalhava com alguns amigos na Itália, assim, era o tempo todo eles falando de MotoGP, e mais até do que Fórmula 1, para eles ali. Eles falavam muito de MotoGP, do Valentino, alguns do Marco Marques até, assim. Então, era uma paixão autêntica, no sentido até de reconhecer todos os talentos, não só aqueles que nasciam ali na terra deles, né? Mas, propriamente ali no circuito, é muito legal isso, porque eu também cobri muito esporte, principalmente futebol. A rivalidade no futebol é algo que extrapola, né? A gente vê, recentemente, teve até aí a questão do Palmeiras e do Cruzeiro, das torcidas se encontrando, uma loucura que vai por uma esfera de crueldade, de confronto. É a liberdade que as pessoas têm, isso chama muita atenção. A liberdade que as pessoas têm de manifestar essa paixão, esse orgulho de torcer por A ou por B, ou por, né? Às vezes, na mesma família, você via ali um enrolado numa bandeira do 89, do Martim, e outro na 63, do Banhaia, que está usando a 1, mas 63, e junto, assim, um estava torcendo por um, outro por outro, e as pessoas juntas ali, e numa atmosfera muito legal. Mas, claro, que por ser Espanha, por ser Barcelona, a vantagem para o espanhol foi muito maior nesse aspecto de ter mais apoio. Você tinha muito italiano, muito. Encontrava no trem, encontrava nos lugares. Foi uma coisa interessante, até na sexta ou no sábado. Foi no sábado que o Bastianini ficou em segundo? Foi segundo? Isso, na sprint. Na sprint ele foi segundo. E aí começou a sair uma família com as bandeiras, assim, La Bestia, né, que é o Bastianini e tal. Aí eu fui perguntar, né, falei, pô, vocês são parentes do Bastianini? Falou, somos, meio parente, meio amigos, tal. Aí comecei a conversar com um tio dele, um tio amigo lá, tal, e ele contando disso. Não, a gente vai sempre que dá para ir, a gente vai atrás, a gente vai torcer, vai incentivar o Bastianini e tal. Aí falei para ele de uma família que eu sabia do Brasil, que tinha uma ligação com eles, que eles são de Rimini, lá perto né, do mar, da região de mar. E aí ficamos nessa conversa, mas muito legal, assim, essa interação, e o clima é o melhor possível, o ambiente é o melhor possível, assim. Eu, particularmente, não vi nenhum tipo de confronto, de provocação, as pessoas incentivam, torcem, e se respeitam, elas se limitam ali ao espaço dela, a opinião dela, e cada um torce por quem quer, sem nenhum tipo de medo ou de temor de acontecer alguma coisa assim, né, diferente, porque você está divergindo ali de um ponto de vista, né? Muito legal, assim, é um ambiente que eu gosto muito de MotoGP, é isso, assim, das pessoas poderem se manifestar e torcer por quem elas querem, sem nenhum tipo de medo. E é o que a gente gostaria de ter aqui no Brasil. Infelizmente não é uma realidade aqui para o nosso país. Moreira, como é que estava o clima, a meteorologia lá? Porque os pilotos, claro, ficam preocupados com isso por causa de temperatura do asfalto, própria temperatura do ar, porque afinal de contas isso afeta também a aerodinâmica das motos. Hoje as motos são muito aerodinâmicas, além da eletrônica que elas têm embarcada, elas têm também superfícies aerodinâmicas, enfim. Como é que estava o clima e como é que estava a preocupação dos pilotos quanto a isso, né? Porque a gente sabe que, principalmente a questão de escolha de pneus também faz muita diferença para o resultado final, né? E falar um pouco sobre como é que era o clima da sprint e como era também o clima da corrida, se tem diferença, se é a mesma coisa. Divide com a gente. Essa era uma preocupação grande, porque, como a gente estava conversando um pouco antes, eu não sou um engenheiro, um técnico de pneus, mas dava para entender que havia essa preocupação muito grande de como estaria o asfalto, da dificuldade de agarre dos pneus, do grip dos pneus para conseguir manter as motos em pé ali durante toda a corrida, né? Sem que esse não fosse um fator que contribuísse diretamente para a disputa do campeonato, porque o piloto faz o que ele pode, mas de repente uma moto que não consegue se segurar na pista, ela vai cair e o piloto vai perder o campeonato. Então, a preocupação era muito grande. No sábado, o tempo estava melhor, mas só um pouco mais quente.
No domingo, teve o warm-up logo cedo, então começa um pouco antes, tinha uma neblina sobre a região, assim, e aí essa preocupação estava maior, porque falou, pô, essa pista vai estar gelada, e já tinha essa indecisão de qual pneu escolher para as motos da corrida mais longa, qual que duraria, qual que suportaria, e se mantivesse essa temperatura, né, esse frio, estava um vento mais gelado mesmo, que é característico dessa época do ano, ali para a região de Barcelona. Aqui a gente tem um pouquinho mais de calor, assim, alguns graus acima, e Barcelona se preocupou porque normalmente a corrida é no início do ano, no primeiro semestre, então é outro clima, né? Então no sábado para sprint estava calor já, não é um calor como faz em outras épocas do ano, mas tinha sol, estava mais curto, eles tinham a possibilidade de uma estratégia talvez que não fosse a da longa, né, da corrida mais longa, com o dobro de voltas. E aí no domingo eu percebi que o clima ficou um pouco tenso nesse sentido, com aquela neblina toda, aquele frio que estava, e esse asfalto gelado provavelmente foi um fator que preocupou todo mundo antes de começar a corrida. E vamos lá, e a corrida em si? Como é que estava o pessoal? Como é que eles enxergaram o Bagnaia fazendo o que ele tinha que fazer? O Martin também fazendo o que a ele se esperava, porque afinal de contas era ele colocar a moto dentro de um táxi e terminar a corrida. Era basicamente isso que ele tinha que fazer. E os outros pilotos também, como é que é a questão da torcida para os outros espanhóis? O Espargaró estava fazendo a sua despedida, da MotoGP também. Como é que estava a torcida em si para a corrida, e como é que o pessoal enxergou, o que o pessoal comentava durante as voltas da corrida principal, uma vez que o Bagnaia já tinha feito ali a sprint, né? Ele já tinha vencido a sprint, mas que ainda precisava, dentro de uma missão ali quase impossível. Não seria impossível porque a qualquer momento qualquer moto pode cair. A gente tem sempre essa possibilidade. Não é uma rodada, é uma queda em que normalmente não é reversível. O piloto não consegue pegar a moto de novo, mesmo que assim perca muito tempo, voltar é muito difícil. O que o pessoal comentava durante a corrida? Essa questão de, olha, o Martin vai ganhar, o Martin vai ser campeão, equipe independente. O que estava rolando lá nas arquibancadas? Tinha uma tensão, justamente por toda essa atmosfera que você disse. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né, que o Jorge Martin tinha essa taça na mão, porque a vantagem dele era uma vantagem respeitável. Se ele caísse, acabou. Não tinha mais o que ele fazer. Ele já não ganhou a sprint. E se ele cai no domingo, ele perde um campeonato que estava na mão dele. Então, assim, tinha uma tensão de todos os lados. Eu acho que para o Pecco, não é que foi mais fácil, mas para o Pecco ele acho que já estava trabalhando, porque é um cara muito racional, né? Ele consegue trabalhar com cálculo. Eu acho que na cabeça dele já estava, eu tenho que fazer minha parte, assim, mas não depende de mim. Existem outros fatores. Eu, particularmente, da arquibancada, fiquei pensando o seguinte, assim, depois eu até compartilho das pessoas, mas eu fico pensando, o Pecco, 24 voltas com o Marc Marquez no cangote dele, assim, não deve ter sido fácil. Não deve ter sido fácil. Não. Porque por mais que você tenha Marc Marquez 24 voltas atrás de você, não deve ser algo. Por Marc Marquez, pensa assim, eu vou atacar hoje, eu vou ser companheiro desse cara no ano que vem. No segundo lugar, me garante a situação que eu preciso para ser... Aí eu vou atacar o cara, eu derrubo esse cara por algum motivo, numa ultrapassagem, a gente se toca, mesmo que o outro chegue na posição que precisava para ser campeão, vai ficar que eu derrubei esse cara, e o ano que vem, um clima que eu já acho que não vai ser dos melhores. Já chega azedo, já chega estragado. E o Jorge Martin olhava para tudo isso e falava assim, deixa esses dois ali, vou tentar ficar em cima da moto todas as voltas, que eu acho que é o que eu tenho que fazer.
O Alex deu uma ajudada, já se colocou ali no meio do Bastianini para tentar, ou para qualquer outro não ficar tanto. O Alex Marques depois chegou, mas eu também acho que o Alex Marques jamais seria um cara que tentaria, até eu acho que pela própria circunstância da corrida, de tudo que estava acontecendo, justamente para não correr esse risco, sei lá, de ficar marcado para a história que derrubou um piloto que ia ser campeão, né? Então, acho que tudo isso deve... Se o próprio Jorge Martin confessou ali que, faltando 7 voltas, quando ele não estava contando, ele falou que ele começou a pensar num monte de coisa. Então, assim, eles pensam. E eu acho que nesse dia, especificamente, os pensamentos foram junto na moto mais ainda do que corridas, vamos dizer, normais, né? Que ainda não valem o campeonato. Todas valem, né? Vamos pensar assim. Mas aquela tinha característica muito específica, mas eu acho que cada um deles ali se colocou nesse lugar do seu lugar dentro daquele ambiente e falou, não, vamos manter cada um o seu aqui. Eu acho que o Pecco foi um pouco mais confortável nesse sentido, apesar de ele ter... A moto sobrava, né? A moto sobrou no ano. E o Martin, a queda, a gente viu ao longo do campeonato aí, algumas quedas dele mesmo, que não eram esperadas, né? E a moto caiu. E aí? O que faz, né? Numa última corrida? Como você falou, o Espargaró, que tem o Jorge Martin como protegido, ele sempre falou isso. Ele, antes da corrida, já tinha falado: olha, eu vou tentar vencer, mas o que eu puder ajudar o Jorge Martin a ser campeão, para mim. E ele evitou o que estava acontecendo na sprint, né? Que o Bastianini ajudou, ele como companheiro de equipe do Bagnaia, ele ajudou bastante. Na sprint ele chegou em segundo, ele tomou segundo, acho que na última volta, inclusive. Entendeu? E ele foi para cima, você viu que na largada da sprint ele foi para cima e já tentou se colocar no meio ali e deixou o Pecco escapar. Segurou, né? Depois perdeu a posição e conseguiu recuperar no final, mas ele se colocou no meio. E o Alex Espargaró fez a mesma coisa. E ele disse. E no final foi bem interessante que quando o Martin ele chegou, ele não sabia o que fazer, como comemorar. Eu acho que a pressão foi tão grande na hora que ele cruzou a linha assim, foi um desespero. Ele parou a moto um pouco depois da linha, nem chegou no fim da reta, num primeiro momento. Aí ele parou a moto assim. E ele não sabia, ele não levantava o braço, ele ficou parado, acho que ele estava chorando e tal, e passou o Alex do lado dele, parou a moto, e uma coisa que chamou a atenção, que o Alex até falou na entrevista, ele falava o tempo todo assim, nós conseguimos. Então, eles são muito parceiros, né? Assim, eles são irmãos, são irmãos, né? Assim, inclusive o Alex ajudou no comecinho da carreira do Jorge Martin, né? Ajudou bastante na carreira dele, né? Então, o Jorge Olha, estou dando destaque para todo mundo aplaudindo. Essa foto ficou muito bonita que você fez, Moreira. Essa foto ficou muito bonita, muito emblemática, porque é a celebração, né? É o aplauso depois da campanha bem feita, né? É um elogio ao esforço, ao trabalho bem feito, ao campeão, ao vencedor da temporada. Achei muito legal. E eu vou te dizer que esse cara que estava na minha frente ali, eu acho que era até um italiano que estava com o boné do Rossi. Então você vê assim, o respeito ao campeão, né, cara? Agora que a gente faça reverência ao campeão, né? O cara que foi o melhor do ano e vamos celebrar a vitória do melhor do ano. Foi muito bonito, muito bonito. Aí ele parou, aí a moto morreu, não conseguia. Aí empurraram e ele conseguiu seguir depois ali para sair comemorando em outros trechos do circuito. Foi bem interessante a comemoração dele. Ele fez aquela coisa de... Ele se autodenomina como Martinator, né? Como do Exterminador. Então ele fez aquela coisa de sou Exterminador, fez aquela comemoração bem... Eu esperava mais, né? Ele passou vários minutos lá dentro daquela caixinha, pô, vai ser uma coisa bem legal. Eles saiu uma fumacinha, de repente saiu com a máscara e deu tinha um painel, né? O painel do 89 quebrou, aquilo, até na conversa que ele, o Mark e o Bagnaia tiveram naqueles momentos antes do pódio ali, o Mark falou, nossa, que coisa legal isso aí de quebrar esse vidro, isso aí foi legal, hein? Mas é verdade. E eu fiquei pensando também nisso, os caras tinham organizado
duas situações dessas, né? Eu acho que também tem isso, porque eles tinham também alguma coisa pensada para o Pecco, porque tinha a chance do Pecco ganhar. Sim. Então tinha que ter ali duas situações pensadas, né, ensaiadas. Perguntaram para ele se ele sabia, ele falou que não sabia daquilo ali. Acho que provavelmente não podiam nem né, cogitar. Tá mais pressão, né? Tá mais pressão. E outro também, assim, como que sabe que o cara vai ser campeão, né? Assim, não dá para antecipar. E ele falou que não sabia e teve uma orientação, porque ele trocou de macacão tudo na hora, né? Ele trocou e colocou outro mais escuro e que já toda a característica de Martinator e o capacete dourado, aquela coisa toda. O homem... foi o auge dele, né? E foi assim, lá merecido, né? Ano passado ele perdeu o título muito. Ele era. Eu tinha até aquela sensação que ele era o piloto mais rápido em 2023. Ele venceu a maioria das sprints, ele fez muitas poles, mas ele escorregava muito, ele escorregava na própria bala, para dizer assim, nas corridas longas, né? Então ele ficava sem pneu. Tem uma corrida na Austrália que ele ficou totalmente sem pneu, estava liderando com folga, ele caiu para 7º, 8º ano passado. Né, teve uma no Qatar ele largou mal, caiu para 10º, ele ficou desesperado. Você vê que ele estava desesperado na moto porque ele não conseguia. Então ele criou uma casca com a perda do título de 2023. Então em 2024 ele veio muito mais. Ele usou exatamente a arma do Bagnaia. Você falou bem, né, Moreira, que ele era um cara. O Bagnaia é um cara muito focado, muito concentrado, um cara mais calculista. Já de italiano, né? Tem um cara de sangue mais quente, não, ele era um cara assim, ele é um italiano que bem low profile. Que pensa mais, que raciocina mais, que tenta. Aí, ó, esse é o resumo, né, Lucas? Essa imagem, eu fiquei caçando fotos, né, para a gente fazer essa nossa pauta, e é uma coisa que resume bem a temporada. E agora eu vou chamar aqui o nosso convidado, que é o Lucas Carioli. Ele está com um probleminha na câmera dele, mas, claro, ele vai poder compartilhar com a gente aqui também o que ele achou da temporada. Meu amigo Lucas Carioli, boa noite. Seja bem-vindo aí. A gente está aí com você sem câmera, mas, de qualquer forma, o que importa aqui com a gente é você dividir a sua análise da temporada. A gente tem junto aqui do meu amigo de sempre, João Carlos Viana, o Cris Carlos Moreira, que é jornalista e que esteve lá em loco, em Barcelona, está dividindo aí com a gente todas as impressões que ele teve de poder testemunhar a finalíssima da MotoGP em loco. E a gente aqui agora vai falar um pouco sobre a temporada em si. E, é claro, queria que você, aí no meu boa noite a você começasse a sua participação para falar o que você achou da temporada. Eu coloquei essa foto que está em destaque aí, que é justamente o que a gente estava colocando aí como um resumo da temporada, o Pecco e o Martin disputando a liderança, mas sempre com o Marc Marques ali pronto para, enfim, aproveitar qualquer bobeada de qualquer um dos dois. A gente tinha feito um vídeo com você e com o Arlindo, né? O Arlindo falou sobre a Fórmula 1 de você, sobre a MotoGP, as suas perspectivas para a temporada. Queria que você falasse, então, se a temporada atendeu essa sua expectativa, aquela que você colocou lá no começo do ano, e, claro, suas impressões de como foi essa temporada de título para o Jorge Martin. Então, primeiramente, peço desculpas aí para vocês, que minha câmera está rebelde aqui. Alguma coisa aconteceu que ela não está querendo mostrar minha cara, que eu acho que ela está muito feia, minha cara, que ela não está a fim de mostrar. Mas esse aqui não aqui não tem convidado bonito, não é esse o problema, deve ser algum problema. Beleza? Velocidade ou forte, não a beleza. Tá certo. A temporada, ao meu ver, assim, como é que eu vou dizer? Eu achei ela meio morna, na verdade, porque ficou só uma disputa ali entre o Jorge Martin e o Pecco Bagnaia desde o início, né? E restou muito pouca coisa para todos os outros, né? Muito pouca coisa. Nos testes pré-temporada, eu falava no início do ano, parecia que Honda e Yamaha iam chegar muito mais próximas, e no final não chegaram, né? Ficaram lá para trás. Parecia que a KTM tinha um potencial para ameaçar alguma coisa, a Ducati também ficou lá para trás. A Aprilia ganhou uma corridinha só, né?
E o que a gente viu foi a Ducati disparada na frente, né? A Ducati GP24 disparada na frente. O único que conseguiu acompanhar um pouco foi o Marc Marquez, com uma GP23, né? Mas ainda assim ele suou bastante para ganhar a primeira corrida, né? Demorou bem mais do que eu esperava. Eu achava que ele ia ganhar ali na segunda, na terceira etapa, né? E no final ele ganhou lá na frente, acho que foi ganhar só em San Marino, né? Foi aqui Misano. no mês de Misano, no mês de Misano, setembro, né? Levou uns bons 9 meses para ele chegar lá. Então, nesse aspecto, assim, foi meio decepcionante para mim. Mas a disputa entre os dois ali foi bem legal, realmente, né? E no final das contas, venceu quem mereceu mais, né? O Martin estava mais afim, né? Sem dúvida, né? Cara, olha, eu vou falar loucos, porque são dois loucos aqui, tem que falar. Cara, olha, só agora, eu estava conversando antes da começar aqui a gravação, que o Alex Espargaró, acho que o Lucas caiu aqui. Ele caiu, mas vamos continuando, ele já volta aí, ele tá com alguns problemas aí de hardware, de conexão, mas daqui a pouco ele já volta. Já voltou aqui, eu vou... Já voltamos aqui, deu um espirro, já voltou. Aí, cara, olha, só o Alex Espargaró, ele deu uma entrevista antes do final de semana em Barcelona sobre como a falta de carisma do Bagnaia e do Martin atrapalhou um pouquinho a percepção de quão bom ter sido a batalha entre os dois, né? Que eles eram dois pilotos assim que, quando há uma disputa particular, né, entre dois pilotos, qualquer categoria, a gente espera um pouquinho que eles briguem, sejam... E muito pelo contrário, o Bagnaia e o Martin se elogiavam bastante, era uma amizade e tal. Lógico que tem que ter respeito, só que talvez tenha tendo respeito demais, então ficou um pouquinho com a sensação de que os dois não tiveram, por mais que tenha sido de alto nível, mas com muita queda, principalmente com o Bagnaia, a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre com isso. Certeza. Acho que o título do Martin também passa pela quantidade absurda de quedas que o Bagnaia teve, de erros que ele teve, mas você concorda que talvez faltou um pouquinho de carisma por dois, assim, para fomentar esse campeonato, que foi realmente uma disputa particular. Tá aqui, essa falta explica muito. Tá o Martin e o Bagnaia brigando lá na frente, o Marcos tentando acompanhar e o resto lá atrás. Sem dúvida. O Bagnaia, ele não é polêmico, né? Ele é um cara avesso a polêmicas, é um cara muito educado, dá para ver que ele é um cara educado, né? Um cara muito culto, assim, ele se adorna que é um cara para causar polêmica e para mover multidões, não é o Bagnaia, sem dúvida não é, né? O Martin é um pouquinho mais explosivo, né? Quando eu piso nos calos dele, assim, ele se revela, né? Mas o Bagnaia é avesso a confusões, sem dúvida. E isso acaba atraindo menos audiência, né? Sem dúvida. E eles têm, desculpa, Lucas, o Bagnaia, o Martin mesmo disse ontem quando ele estava comemorando, que eles têm uma relação já muito antiga, de correr junto, de estar sempre nos eventos juntos. Então, ele usou esse termo, Martin. A gente teve um período ali da nossa convivência que a gente era um em carne. Ele usou esse termo. Então, acho que isso pesa também. Não é... Você vê que, mesmo o Martin, que é espanhol em relação ao Marc Marquez, existe uma rivalidade um pouco maior, no sentido até de, talvez, do Bagnaia, muito mais, até o Bagnaia, um cara centrado, equilibrado. Quando fala de Marc Marquez, ele se perde um pouco até nessa coisa dele, né? É o que você disse, é um cara muito, muito centrado, muito equilibrado em tudo, né? Eu acho que às vezes ele se perde um pouco nas desculpas, assim, sempre é culpa de alguém, né? Ele gosta da equipe, de não sei o que, tal. Mas ele usou esse termo, que eles eram um em carne, talvez por isso. E só a primeira vitória do Marques foi em Aragão. Foi em Aragão, depois ele ganhou Misano 1 e ganhou a Austrália, né? Inclusive, acho que se não me engano, Carol, para corrigir, eles foram companheiros de equipe na Moto 3, o Bagnaia e o Martin. Essa turma aí, ela se criou toda junta, né? O Martin, o Bagnaia,
o Bastianini, eu via eles na Moto3, né? Então eles acabam desenvolvendo assim uma relação, né, cara? O Bezek também, né? Parece que a grande rivalidade que o Bagnaia sente, né, é com o Bezek, né? Já ouvi falar sobre isso. Não é com o Martin, né? Há uma rivalidade italiana ali entre os pilotos da academia ali. Mas é isso, né? E o Marc Marquez é um caso à parte, né? Porque o Marc Marquez, ele irrompeu a cena lá em 2013 de tal forma, né? Que ele cresceu na mente de todos eles, né? Então ele é tipo assim, a referência, ele é um cara um pouco outsider, né? Perto deles. Então eu acho que sim, né? Eu acho que quando eles falam de Marc Marquez, eles tremem um pouquinho, né? É o cara que eles cresceram vendo, né? Se admiram muitos deles. Eu acho que um cara que pode quebrar isso, que outro dia ele falou numa entrevista, é o Pedro Acosta. Quando ele começar a ter mais corpo, né? Eu digo na categoria. Mais milhagem, inclusive, né? O cara vai ficando, criando casca. Mas ele não é um cara que fala o discurso, ele não tem muito. Ele é direto, ele é muito seco, ele é gente boa, assim. Eu estava até perto de um momento que ele foi atender as pessoas para dar autógrafo e tal, e atendeu todo mundo com muita alegria, com muito acesso. Aí acabou, tal, temos que ir embora, galera, ó, precisa ir embora, tal. Ele pulou assim, foi no meio da galera, vamos fazer uma selfie. Aí ele fez a selfie, assim, todo mundo ficou assim, nossa, o cara fez isso. Aí ele voltou, falou tchau, até, foi embora. Assim, um cara legal, assim. Só que ele fala isso, ele falou, tá muito chato isso aqui. Ele falou alguma coisa assim, tá muito chato, a gente precisa ser mais adversário. A gente precisa ser mais, ele não usou a palavra inimigo, mas a gente precisa... Rival. Exatamente. Rivalidade. A gente precisa rivalizar mais, foi isso que ele falou. A gente tá muito... Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa temporada realmente foi o comportamento do Pedro Acosta. Uma personalidade assim, né, que exuberante, né, dentro e fora das pistas. Quando o Pedro Acosta foi chamado para correr esse ano, ele meio que forçou a KTM, né? Não, eu quero entrar esse ano. A KTM não queria botar ele esse ano. Queria esperar mais um ano, porque ele achava que estava imaturo demais, que não tinha vaga para ele, né? Eles não queriam tirar o Augusto Fernandes, não queriam tirar o Paul Espargaró. E aí eu fiquei meio assim, né? Pô, será que é tudo isso mesmo, né, cara? E no primeiro teste ele já mandou ver, já acabou com todo mundo, já deixou todos os outros pilotos da KTM com depressão, né, cara? Veio, peitou o Marques e realmente esse cara vai vir para agregar no mundo, né? Ele é um cara que eu também acho. Só precisa de moto, né? Só precisa de moto, porque a KTM não deu moto para ele ainda. E olha que ele foi bem no campeonato, né? Mesmo sem a moto. É o que eu ia falar agora. A KTM ficou abaixo, mas se ela fez uma coisa em 2024 foi reparar o Pedro Acosta. Agora sim, o Brad Binder ficou na frente do Pedro Acosta no campeonato. Na última corrida eles virou, mas você pode falar alguma coisa da KTM, é o Pedro Acosta. Ele é um cara. Não, o Binder sentiu a pressão. O Binder sentiu a pressão. Todo mundo sentiu ali. Todos os 4 pilotos da KTM, do grid de 2024, sentiram. Tanto que só vai ficar dessa lista, vai ficar o Brad Binder e o Pedro Acosta. Né? O Jack Miller, que quando quase começo de pilotatividade, saiu. E Augusto Fernandes também saiu, vai vir o piloto de teste. Né? Vai vir agora o Maverick Viñales e o Enea Bastianini. Uma contratação meio estranha, mas estamos aí, né? Que o Maverick Viñales, você falou, Lucas, sobre a única derrota da Ducati no ano foi do Maverick Viñales. Mas é impressionante como o Maverick Viñales é capaz de dominar quando ele combinou em Austin. Foi a única derrota da Ducati e ele dominou, não foi uma corrida fortuita. Foi uma corrida que a Aprilia do Maverick Viñales dominou. Mas ele é capaz de corridas medonhas. Ele foi 15º ontem. Não fez nada. É incrível como o Maverick Viñales tem um problema. Ele era considerado um grande rival. Tem muitos dias não, quando é um dia sim iluminado, mas quando o dia não é tempo fechado, não tem jeito. E o Maverick Viñales era considerado o rival do Marc Marquez. E nunca entregou. E a saída da Aprilia também não foi das melhores, né? Assim, ficou um clima chatão entre eles, né? Ficou.
O Maverick Viñales é isso aí mesmo, né, cara? Ele sempre foi assim. Desde a Moto3, é um cara que, quando tá inspirado, ele rende muito, ele anda na frente de todo mundo. Mas, assim, de repente, ele entra nos bloqueio mental e entra numa depressão, assim, que não tem explicação, cara. Ele vai de primeiro para 15º na etapa seguinte. Ele me lembra muito o Frentzen, da Fórmula 1, o antigo Heinz-Harald Frentzen, que era exatamente assim também. René Arnoux, em alguma proporção, era assim também. Tinha os dias assim do Arnoux, assim ele era iluminado, marcava pole, conseguia vencer, e quando o dia era não, pelo amor de Deus, sai de baixo. Que não... Eu costumo falar aqui que é tipo aquele filme Eu Mesmo Irene, sabe? Tem dois Maverick Viñales, né? Às vezes entra o Henk vence a corrida, sabe? O Henk entrou em ação na Áustria e depois sumiu, não apareceu mais. Foi em Austin. Só que o problema é que o Henk só apareceu bem pouquinho. Esse ano foi apareceu mais bem pouquinho, né? O outro foi a outra parte bem mansa. Ele saiu para a porta dos fundos, como o Moreira falou aqui. Ele realmente não foi... E não lembra, tem que lembrar, né, que o próprio Viagem saiu da Yamaha praticamente corrido de lá, né? Isso. O corrido de lá, que tentou quebrar a moto, um negócio bem escandaloso. Isso, Ele saiu da Yamaha e todo mundo falava assim, agora na Aprilia vai brilhar, a culpa era da Yamaha, né? Eu pensava comigo mesmo, não é bem assim, cara. O Viñales, ele é bom, ele é um ótimo piloto, mas no determinado dia. E dito e feito, né? Na Aprilia, ele teve momentos de brilho, mas nunca foi o piloto para brigar pelo título mundial como se esperava de início, né? E saiu da Aprilia desse jeito, né? Pela porta dos fundos, sem dúvida. É uma questão de que fica muito claro que a Ducati GP24 foi a moto do ano, mas a segunda moto do ano foi a GP23 do Max. Então, só depois disso vieram as demais motos. E a gente sabe que existe sim uma diferença de performance, de condução da GP23, da GP24. Queria, Carioli, que você também falasse um pouquinho disso, porque esse foi o tantinho que faltou para o Max também conseguir mais resultado e, de repente, até chegar um pouco mais próximo da tabela de pontos do que as outras equipes do CADA, para a MAC, claro, e a equipe de fábrica. Sem dúvida. Todos os pilotos que pilotaram a GP24 disseram que ela era melhor que a GP23, que ela era mais fácil de levar, mais fácil de acertar, né? A GP23 pode render como a GP24, mas ela tem uma janela assim de operação mais estreita, parece. E o limite tu não acha tão fácil, né? Então, alguns pilotos, como o Marco Bezzecchi, né, estranharam muito a GP23. Vocês podem reparar que o Marco Bezzecchi desapareceu esse ano. Ele correu muito pouco, né? E outros pilotos também, né? O Alex Marques rendeu muito pouco. O único que conseguiu render bem com a GP23 foi o Marco Marques, né? Que vinha de uma Honda que era bombástica, ou seja, por mais que a GP23 de repente fosse uma moto um pouco mais rebelde, um pouco mais selvagem, nada perto da selvageria das últimas Hondas que ele tentou pilotar, que elas estavam pilotadas. Caralho, agora você sobre o Alex Marques, ele tá falando aqui de Fórmula 1, você sabe a comparação que eu faço com o Alex Marques, né? Que ele é um... Ralf Schumacher. Piorado. O Ralf Schumacher piorado, né? Então, acho que não é uma boa referência, não. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que que chamou a atenção também que a diferença entre as motos da Ducati foram, por exemplo, da 22 para 23 é uma diferença menor, mas da 23 para 24 a diferença aumentou bastante, né? Foi realmente chamou bastante a atenção, tanto que apenas o Max que conseguiu ter que conseguiu andar próximo, ele conseguiu o mesmo número de vitórias do Jorge Martin, tanto que ele foi o escolhido para ir para a Ducati oficial e não o Martin, e a Ducati fez tudo isso em 20 corridas, ganhou 19, mas o piloto campeão vai para a Aprilia, a equipe que foi campeã, foi a equipe dependente para a MAC, vai para a Yamaha, tudo para a escolha pelo Marc Marques. Porque exatamente. Acho que essa foi a grande rivalidade antes de você responder, o Carioli, essa foi a grande rivalidade do ano.
para saber quem é que ia pegar a vaga, essa segunda vaga da equipe de fábrica da Ducati. Não foi nem a rivalidade dentro da pista. Eu acho que a grande rivalidade foi essa dança das cadeiras da MotoGP, porque a gente sabe que a temporada 2025 vai ser bem diferente, um monte de entra e sai aí, gente aposentando, gente virando piloto de teste, porque também já deu o que tinha que dar. Mas essa questão da contratação do Mark Marques, para mim, foi o ponto de maior rivalidade da temporada. Não sei se você concorda comigo. Foi, sem dúvida. Eu estava dando uma olhada ali no score, né, nos números finais da temporada, para relembrar, porque são tantas corridas, foram tantas corridas e tantas sprints, né? E teve aquele período ali entre março e maio, junho, ali, início de junho ali, que o Pecco Bagnaia estava andando muito bem, e o Jorge Martin começou a dar uma oscilada, né? Começou a cair, quando ele caiu em Mugello ali ele deu uma a impressão que deu ali que ele ia perder o campeonato. E eu acho que a Ducati decidiu ali, né? Pensou, não, vou levar o Marc Marques porque é mais seguro, né, cara? E eu acho que ali, naquele ponto ali que o Marc Marques foi contratado pela Ducati, ali eu acho que o Martin botou a cabeça no lugar, pensou, não, agora eu vou ganhar esse campeonato. E aí ele começou a ser mais regular, e foi bem regular dali para frente, né? Parou de errar, acho que ele só teve mais uma queda, que foi na Alemanha, depois parou. E o Bagnaia, ao contrário, o Bagnaia começou a cair, né? E foi assim que foi decidido o campeonato, nas sprint race, na verdade, né? Não foi nas corridas longas, né? Porque quando a gente olha a tabela de pontos, a gente vê esse monte de vitória do Bagnaia e fica imaginando assim, mas como é que ele terminou ainda 10 pontos atrás do Martin? E foi justamente essa questão das sprints. Os sábados acabaram sendo fundamentais, essa questão das quedas depois dessa segunda metade também. Ele cai em Aragão, ele cai na Emília-Romanha, então são coisas que levam também, né? Isso nas corridas, isso nos domingos, mas a gente viu que os sábados contaram muito a favor do Martin para que a campanha dele se tornasse uma campanha campeã, mesmo com 3 vitórias só nos domingos de corridas. Sem dúvida. E agora fica a dúvida, né, como é que vai ser ano que vem com o Marc Marques na garagem da Ducati, né? Será que o Pecco vai resistir, né, mentalmente? E o que vai fazer o Martin no box da Aprilia, né? Será que ele vai levar a Aprilia lá para frente? Né? E a gente não deve esquecer que em Portimão os dois bateram. O Bagnaia e o Max bateram e os dois caíram. Né? E o que eu acho que vai ser uma mistura muito interessante, pessoal, que a Ducati, apesar de ter várias motos, ela claramente tem o Pecco Bagnaia como piloto favorito. E ela trouxe o Marc Marques, né? Com certeza vai ser uma luta muito interessante. Eu acho que também pode acabar envenenando o box da Lenovo Ducati. Eu acho que há uma boa possibilidade da gente ter em 2025 um campeonato, uma disputa interna muito grande na Lenovo Ducati, na equipe oficial Ducati, e aí quem de repente é uma Aprilia mais forte com o Jorge Martin, então de repente uma equipe satélite da Ducati, né? Apesar de que eu acho que o plantel de pilotos do próximo ano não está, sei lá, não me anima muito a satélite da Ducati próximo ano, mas eu acho que os boxes da Lenovo Ducati serão bem animados. Eu acho que falando pela realidade, né, do que cada um já fez e já representou até aqui, quando se deparou com essa situação de contratar o Martin ou o Marc Marques, eu imagino assim, eles têm o domínio sobre tudo que está sendo feito. Pegar o que o Marc Marques fez com a Moto 23 esse ano, andar perto desses caras. A pontuação dele, claro, foi distante, mas estava para ver que também tinha circuitos que ele podia fazer o que ele quisesse, tanto que ele caiu. Ele é o Marc Marques, ele cai bastante, ele vai muito além do limite dele. Mas ele caiu porque, ao mesmo tempo, ele estava se adaptando à nova moto
e uma moto que o tempo todo ele tinha que andar além do limite para conseguir minimamente acompanhar dois caras que estavam muito à frente, né? Assim, numa disputa particular, como vocês têm dito. Mas aí eu vi que, principalmente da ala italiana, da torcida do fervor, principalmente em relação à Ducati, a reclamação foi: mas não contrataram o Martin, que tomou um segundo não foi o primeiro não, né? Ele teve chance e preferiram o Bastianini. Ele de novo, agora você fala assim, mas é o futuro, você está desconstruindo o futuro da Ducati. Gente, não sei se é a opinião de vocês, mas você pega Marc Marquez em condições físicas, numa moto que eu imagino 2025, que vai ser melhor que a 2024, a não ser que aconteça algo muito diferente e eles consigam tornar pior a moto, e KTM, Honda, Yamaha, Aprilia consiga chegar, aproximar deles. Quem faria uma escolha diferente? Eu imagino, assim, ele é o futuro. Se ele tiver em condições físicas, ele já mostrou que condição de pilotar a moto ele tem toda, né? Assim, isso ele não precisa provar. Eu acho que o ano dele provou isso. Então, eu não acho que o Marc Marquez destruir o futuro. Ele é o futuro. Se ele tem tudo isso, eu acho que investir nele para o ano seguinte foi uma decisão de futuro também. É pensar nos anos seguintes, assim, no próximo ano e no outro também. E não há 10 anos, 5 anos. E mesmo que ele, de repente, aconteça alguma coisa, não foi bem, eu acho que a Ducati tem todo o poder e a possibilidade de reajustar isso no meio do caminho. E o Max tem experiência em desenvolver moto, ele foi muitos anos o principal piloto da Honda, então ele pode desenvolver a moto, né? Agora, o grande X da questão vai ser como vai ser o comportamento de dois pilotos, né? A rivalidade Espanha-Itália, né? Principalmente a Armada Espanhola com a turma da VR46, do rancho do Valentino Rossi. O Bagnaia é um dos principais pilotos dessa turma, e o Max é o principal piloto da Armada Espanhola. Então, como eles vão se enfrentar dentro do mesmo box com a principal moto, que vai ser algo que a gente está falando de 2024, mas 2025 vai ser bem interessante observar como é que vai ser esse encontro dentro dos boxes, né? Os dois já bateram, já tiveram acidente entre eles esse ano, os dois se prejudicaram bastante, principalmente o Bagnaia, né? Então, a verificar. A impressão que eu tenho, assim, é de que nada vai mudar na hierarquia da MotoGP até 2027, pelo menos, né? Quando entra o novo regulamento, né? Até lá, a Ducati deve mandar fácil nos campeonatos, e até lá o Marc Marquez está bem fisicamente ainda, né? Ele tem 30 e poucos anos ainda, e é daquela classe de pilotos que pode se dar ao luxo de correr até os 40, né? Se tiver forma física, né? Então, quanto a isso, assim, quanto à questão de futuro, assim, não vejo isso como um problema. Tem também, né, um desejo da Dorna, né, de tornar o campeonato mais acirrado, né? Então, assim, sem dúvida, essa contratação aí foi influenciada por interesses midiáticos também, né? Justamente para deixar o campeonato mais picante do que foi esse ano, né? E que até pode porque ser mais os picante, últimos títulos do Pecco, né? O Bastianini até ensaiou querer ficar à frente, mas sem essa possibilidade. E esse ano ele teve uma temporada que, no meu ver, foi muito apagada do Bastianini. Foi sim. Bastianini era para ter disputado o título, né? E ele não chegou nem perto, né? Bastianini teve muito problema nas classificações, né? Ele se classificava mal. Aí na corrida ele vinha chegando, assim, né? Tinha bom ritmo, né? Também tinha uma GP24 na mão, né? Aí ele vinha vindo, né? E normalmente ele chegava, né? Mas foi uma decepção, sem dúvida. O Bastianini, eu era um do que esperava muito mais dele. E em algumas corridas o ritmo dele era alucinante, né? Era um negócio assim assustador de como às vezes ele saía atrás e chegava e ganhava, como ele ganhou algumas coisas. Ele era muito forte, ele conseguia administrar muito bem os pneus dele. Ele sempre ia vir muito forte na metade final, no
o segundo terço da corrida para frente, ele era sempre um dos mais rápidos e venceu corridas assim. Na própria sprint de sábado, ele vinha lá atrás e caçou o Martin e passou na última volta. Então, ele realmente é um piloto que tem uma administração de pneus muito boa, mas realmente ele peca muito na classificação. Aí você largando atrás com dois pilotos tão fortes. E aqui agora para vocês acham que o ano que vem existe alguma possibilidade ou um risco de ter alguém dominando o primeiro lugar e a briga ficar mais pelo segundo, pelo terceiro? Você acha que o Marques pode, se tiver uma moto com o desempenho que teve a desse ano, por exemplo, existe essa possibilidade dele disparar? Eu não vejo o Marc Marques dominando como dominou no passado, assim, lá em 2014, que ele emendou 10 vitórias seguidas, assim, eu não vejo ele fazendo isso mais. Mas eu vejo, assim, eu vejo o Pecco alternando, assim, em algumas pistas o Marques vai melhor, em outras o Pecco vai melhor, e a minha perspectiva é mais ou menos assim ano que vem, e vai, sem dúvida, os dois vão brigar pelo título, eu acho. Fica entre os dois. Eu já vejo um pouquinho diferente, nada, Moura, que é isso. Eu já vejo um pouquinho diferente, tá, Lucas? Eu vejo assim o Marques não dominando, como você falou, mas eu acho que ele tem um talento maior do que o do Bagnaia. Se ele se sentir à vontade no desenvolvimento da Ducati GP25, ele tende a ser um piloto constante, ele tem mais experiência, como você falou, ele vai fazer 32 anos agora no começo do ano, então ele é um cara ainda jovem, né, mas então, vai completar 12 anos de MotoGP, então eu acredito que sim, que eu vejo ele um favoritismo assim, um pouquinho acima do Bagnaia, mesmo o Bagnaia sendo o queridinho da Ducati. O Marques, ele tem assim a vantagem, né, de correr muito mais tranquilo, né, ele já não tem mais o que provar, né, o cara correu contra o Jorge Lorenzo, correu contra o Valentino Rossi, correu contra Dani Pedrosa, venceu todos eles, né. Então, ele corre mais tranquilo. E já o Pecco Bagnaia, ele, apesar de ser bicampeão e tudo, e ter o título na Moto 3, né? Ele foi, né? Moto 2, aí foi Moto 2. Ele ainda tá naquela fase de que tem coisas a provar, né? Sabe? Ele tem que provar que pode ser melhor que o Marc Marques e tal. Então, ele já corre meio tenso. E isso pode atrapalhar, né? Como atrapalhou esse ano, né? A própria pressão, né, de ter que se colocar como essa figura de primeiro piloto da Ducati, né? Exato, Eu acho que outro fator de pressão para o Bagnaia foi apagar esse ano de muitos erros. Ele cometeu erros demais para um piloto que é bicampeão mundial. Ele perdeu, não é querendo tirar o mérito do Jorge Martin, que é isso, mas o título do Martin passa muito pela quantidade de erros inadmissível, na minha visão, de um piloto multicampeão de MotoGP que foi o caso do Bagnaia. Então ele já vai também com essa pressão. Ele vai ter mesmo bicampeão, ele tem que provar que ele não é o que eu já estava conversando com o Carioli sobre isso, se ele ser o pior multicampeão da história da MotoGP. Eu procuro evitar um pouco esse tipo de pensamento assim agora, né, no calor do momento, para a gente não cometer erros como a gente cometia com, por exemplo, o Damon Hill, né? O Damon Hill é horrível, mas não sei o que. Hoje a gente vê que não era bem assim, né? Tinha suas qualidades, né, e tal. Mas sem dúvida o Bagnaia começa o ano pressionado, né? Ele tá na pressão, e pro Marc Marques a coisa é mais tranquila, né? É um cara que já tá noutra. O Marques não tem nada a perder. Não tem. Não, e nem a provar. Não tem nada a provar. Tudo a provar é o Bagnaia, apesar dos 2 títulos nas costas, ele tem tudo a provar, e realmente vai ser a maior atração do ano que vem, ao que parece, é justamente esse convívio dos dois e como que eles vão dividir os boxes da Ducati, como é que eles vão dividir os resultados e os espaços dividir os espaços durante as curvas, que afinal de contas 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? De repente a gente até pode ver batida entre os dois, vai saber como é que eles vão se comportar, como é que vai ser o mundo deles, se vai ser um mundo paralelo, se eles vão se colidir figurativamente ou literalmente na pista. Eu acho que esse é o grande atrativo da MotoGP para 2025,
já temos o calendário 2025 também, né? Várias provas aí, para alegria do Moreira, várias provas na Espanha. Aliás, você está querendo ir em algumas provas, né, meu amigo? Quero ver se ano que vem eu consigo participar de mais GPs, assim, e vivenciar esse mundo da MotoGP mais frequentemente, que é algo realmente apaixonante, assim, é algo que me despertou uma paixão grande. Agora, eu acho que outra coisa que interessante em 25 vai ser ver o Martin como principal piloto da Aprilia, tendo que desenvolver a moto, que ele não estava, ele era um piloto, a gente até falou aqui, ele foi o primeiro piloto campeão da MotoGP, com um piloto independente, da MotoGP eu vou primeiro, se você olhar no geral, desde 2001 acontecia isso com o Valentino Rossi, e agora o Jorge Martin, ele vai ser o principal piloto de uma montadora, que ficou abaixo da expectativa esse ano, então vai ser bem interessante ver como o Jorge Martin vai se comportar como a ponta de lança da Aprilia. Não tem mais Alex Espargaró, que era um grande acertador de moto, né? Ele vai ser piloto de teste da Honda próximo ano, então vai ser outra coisa bem interessante de se observar em 25, como o Martin vai se comportar como piloto de fábrica. E aquela velha pergunta, as japonesas têm solução? As japonesas que sempre dominaram o esporte desde os anos 80, 90, enfim, que vai ser do futuro da Yamaha e da Honda? A gente fica se perguntando, até pela força e pela tradição que elas têm também, né? A gente está falando aí de Aprilia, KTM, as japonesas estão atrás dessa galera. Então, a coisa realmente, para quem gosta, né, de MotoGP, para quem acompanha, sabe o peso histórico que tem a Yamaha, o peso histórico que tem a Honda nessa categoria, fica se perguntando como é que essa gente se perdeu no meio do caminho e que não consegue fazer mais moto competitiva. A evolução, né, que a Ducati conseguiu nos últimos anos foi uma coisa tremenda, assim. Esse ano eu fiquei assustado com o domínio da Ducati, especialmente da GP24, ali na corrida da Austrália, em Phillip Island, ali o Marc Marquez e o Jorge Martin ficaram disputando roda a roda, por várias voltas ali, né? E se vocês pararem para observar bem, assim, foi uma prova maravilhosa. Os dois elevaram de tal forma o ritmo da corrida, assim, que o pessoal lá de trás ficou bem para trás, e mais algumas voltas eles iam começar a tomar volta, né? E isso era muito raro na MotoGP até pouco tempo atrás, assim, a diferença nunca foi tão grande, né? Hoje, facilmente, uma Honda e uma Yamaha terminam uma corrida 20 segundos atrás para mais, né? Para mais. O ritmo de corrida da Ducati está em outro patamar. Em treino, assim, em ritmo de classificação, até que a Honda e a Yamaha elas conseguem acompanhar um pouco, mas em ritmo de corrida, a Ducati está muito na frente. Eu acho que essa sempre foi uma segurança do Pecco mesmo, né? É saber que o rendimento dele nas corridas seria diferente. Ele também teve excelentes desempenhos nos treinamentos, mas eu acho que essa era uma segurança da moto, né? É saber que a moto, quando fosse para uma disputa longa, ela sobraria, como aconteceu, né? O tempo todo. Era uma moto que sobrava, e o quanto eles conseguiram evoluir de um ano para outro também, né? Ver a diferença da 24 para 23 é algo, como você disse, assustador, né? Ver e pensar que para esse ano, se tiver alguma coisa guardada para o próximo ano, também vai ser. E talvez, Lucas, seja o que você disse da mudança do regulamento, né? Talvez o Carioli, talvez eles consigam se aproximar ou se nivelar mais lá para essa mudança de regulamento em 27. Eu acho que eles estão trabalhando para isso, na verdade. Eles não estão mais trabalhando para 25 nem para 26, eles já estão pensando lá em 27. É o caso da Yamaha, que está trabalhando no Moto V4, né? A Yamaha já está levando em banho-maria essas 2 temporadas aí e está guardando o trunfo dela para 2027, que é um novo motor do zero, V4, uma moto nova, bem dizer, para ver o que consegue fazer. A Honda já tem o seu V4, né? Então as questões técnicas dela são diferentes, né? E a Aprilia
a Aprilia, o Martin vai ter problemas, acho que ano que vem, de início, assim, porque a Aprilia perdeu bastante técnicos nos últimos meses, inclusive para a Honda e Yamaha, principalmente para a Yamaha, né? Perdeu o seu principal desenvolvedor, que é o Aleix Espargaró, né? E isso tudo pode causar um impacto na Aprilia a curto prazo, né? Vamos ver como é que o Jorge Martin pode gerenciar isso aí, né? Porque com o talento dele, ele pode tirar mais alguns décimos, né? E colocar a moto lá na frente, e aí atrai gente de novo, né? Para trabalhar na moto. Nunca se sabe. Agora, Carol, você, não sei se você concorda, eu acho que a Yamaha não. A Yamaha tem o Quartararo, que é um grande piloto, campeão mundial. Eu acho que para a Honda, vocês concordam, só também eu acho que tá faltando piloto também, né? Acho que a dupla ali, Juan Mir e Luca Marini é uma dupla assim, bem abaixo das tradições que a Honda tem, por mais que a Honda esteja por baixo, eu acho que Johan Zarco está participando do desenvolvimento da moto, mas eu acho que se você olhar para a principal, né, que até um marco histórico também, antes foi a última coisa como Repsol Honda, né? Repsol está saindo da Honda por 30 anos de parceria. Depois de 30 anos. 30 anos de parceria, mas eu acho que Luca Marini e Juan Mir, eu acho que é uma dupla bem abaixo para reerguer a Honda. Eu acho que a Yamaha está melhor servida com relação a isso. Não sei se você concorda com isso. Totalmente. O Luca Marini é um bom piloto, né, cara? Claro que ele é um bom piloto, assim, mas não há dúvida de que ele tá ali só porque é irmão de quem é, né? Ele é um piloto muito regular, muito cerebral, tudo, né? Ele andou bem de Ducati e tal, mas com a Honda, assim, esse ano deu para ver bem, assim, a diferença de piloto que falta, né? Ele ficou sempre lá atrás, acho que ele marcou pouquíssimos pontos, né? E o melhor piloto da Honda no ano foi o Johan Zarco, né, cara? Que até agora, aqui na última etapa em Barcelona, ele chegou a liderar um treino livre. Acho que ele chegou a liderar por alguns minutos ali e botava a Honda quando podia lá na frente, marcou pontos, chegou entre os 10 algumas vezes. E o outro piloto da Repsol Honda, que é o Joan Mir, realmente eu esperava bem mais do Joan Mir, né, cara? Campeão do mundo em 2020 com a Suzuki, um piloto muito regular, muito de uma pilotagem muito suave, assim, né? Mas caiu um bocado esse ano, né? Eu sempre... Desde ano passado, né, Lucas? Desde ano passado tá caindo demais. E esse ano, né? Era um dos primeiros a cair sempre ali. Toda vez dava ali, Joan Mir crash. E o Joan Mir, que a gente tá falando aqui, a gente não pode tomar alguns julgamentos precipitados, mas o Joan Mir, ele já tá na MotoGP desde 2019, foi campeão em 20, só tem uma vitória na carreira, então acho que... Uma vitória só, né? Uma vitória na carreira na MotoGP, não estou contando as categorias Moto 2 e Moto 3, então eu acho que o Juan Mir ele até pensou em abandonar a carreira, tão mal que ele estava, ele pensou em abandonar a carreira, porque... E o Johan Zarco, ele não é o piloto, ele não está na equipe principal, ele está na LCR do Lúcio Cecchinelli, né? Então é bem complicado assim, em relação aos pilotos, eu acho que é bem complicado. O Joan Mir, nas categorias de base, na Moto 3 principalmente, ele era muito bom, ele foi campeão assim na Moto 3 com várias corridas de antecedência, ele garantiu o título com aquela Leopard Racing lá, bem fácil assim, e parecia que tinha um futuro brilhante, né, na MotoGP. Ele começou bem com a Suzuki, ele era um piloto bom, mas a Honda acabou com o psicológico dele, né? A Honda liquidou com o rapaz, né? Agora eu não sei, ele tem mais esse ano pela frente, mas depois disso, olha, ele vai ter que reconstruir a carreira. Porque acabou bastante, diminuiu bastante o prestígio dele, né, que ele construiu, né, nos últimos anos. E agora eu vou colocar aqui uma imagem, eu vou fazer um outro compartilhamento de tela aqui, que é a questão do futuro da MotoGP, porque a gente vai falar um pouco sobre esse fenomenal Davi Alonso, que é uma coisa que, assim, Moreira, você viu esse moleque pilotando, fale um pouco pra gente o que foi o assombro desse garoto aí, o que ele consegue fazer. Eu vi o ano passado, quando eu fui a Valência, foi muito interessante, que na sexta-feira estava vazio, aí no sábado chegou
um outro torcedor ao lado, assim, e ele era colombiano. Ele falou: tem um piloto aí que a gente gosta muito dele. Já estava em destaque, assim, não era, né? Ainda não estava dominando a categoria, como foi esse ano. Ele falou: presta atenção nesse moleque ano que vem. E ele poderia fazer previsão melhor, porque realmente o moleque esse ano ele fez algo, moleque, no melhor dos sentidos, de juventude, né? Do quanto ele é novo, mas ao mesmo tempo o quanto esse menino é maduro, o quanto ele mora aqui na região, né? Também de Valência, o chefe da equipe dele também, Aspar, é da região aqui, foi uma das pessoas assim, que sempre se manifestaram, sentiram muito o choque de tudo que aconteceu. E tem uma foto, circula aí pela internet, deles ajudando na limpeza de alguns lugares lá. Então, eu vi essa foto. É algo muito... também. Porque isso simboliza quem esse menino é. Ele é desse jeito mesmo. Imagino que agora talvez mude um pouco o patamar de tudo para ele, que seca, mas os pais já dirigiam horas e horas quando as provas eram na Europa para levá-lo para as corridas. Assim, ele está mudando. Foi um ano que realmente mudou o patamar dele e acho que a vida de todo mundo da família dele, porque conseguiu dominar de uma forma muito madura as corridas. Assim, deu para ver, até a gente comentava um pouco antes, né, de começar, o quanto ele soube equilibrar a corrida dele ali. Você via volta a volta. Ele oscilou, acho que ele chegou até sétimo, se eu não me engano. E tranquilo, a corrida dele estava tranquila, em momento nenhum se afobou, teve sustos ali que pudessem interromper de alguma forma, e você vê que no final da corrida ele se poupou e aí ele foi... E essa foi... Porque também, vocês têm mais experiência até com a MotoGP, a Moto3 é tudo muito parelho, eles sempre estão muito juntos o tempo todo, né? E essa alternância ali de primeiro, segundo, terceiro é muito grande. E ele conseguia despontar mesmo no meio dessa igualdade toda ali. Esse menino conseguiu despontar e sobrar, né? Não foi despontar, ele sobrou. Ele evoluiu muito rápido como piloto. Evoluiu muito rápido. Uhum. E ele desbancou o Daniel Olgado, né, cara? Que era campeão da Rookies Cup, se não me engano. Era vamos dizer assim, o candidato à estrela, a revelação da Moto3 era o Daniel Olgado no início, né? Uhum. E ele foi lá e provou que era melhor, realmente. E é um colombiano, não um sul-americano, né? Isso que torna tudo mais interessante ainda, né? Ele é espanhol, na verdade é espanhol, mas a mãe dele é colombiana, né? E ele foi bem astuto também. Eu acho uma coisa interessante do Davi Alonso, que além de ser super talentoso, não tem dúvida disso, vai para a Moto2, inclusive a KTM já está de olho nele, né? Já falou, a gente quer fazer o que fizemos pelo Pedro Acosta, queremos fazer com o Davi Alonso. Ele é um cara muito carismático, né? Ele é um cara muito carismático, né? A gente falou aqui que faltou um pouquinho de carisma para o Bagnaia, para o Martin, mas o Davi Alonso é um cara muito carismático. Quando ele igualou o recorde do Valentino Rossi de 11 vitórias, ele foi para o pódio com a mesma comemoração do Valentino Rossi, né? Aquilo aí foi muito interessante. Então ele é um cara assim bem, é um cara que chama muita atenção para si, né? E como foi falado, né? A Liberty tá querendo meio que, vou dar aqui inventar uma palavra, desespanholizar a MotoGP. Então, como o Davi Alonso é colombiano, né, meio que é meio colombiano, mas ele corre com a bandeira colombiana, eu acho que a chance de chegar na MotoGP rápido, principalmente se ele fizer uma temporada de Moto2 muito boa, eu digo que é bem, bem plausível em 26, no máximo tardar 27, esse rapaz esteja aí e andando bem. É bem provável. Bem provável. Eu acho ele mais talentoso do que o próprio Fermin Aldeguer, né? Que já está lá. Inclusive, vai ganhar uma moto GP ano que vem, né? Mas ele começou bem, né? Foi bem no ano passado, mas esse ano ele deixou a desejar também na Moto2, né? E o Davi Alonso pode ser que esteja bem rápido na MotoGP em poucos anos. Sim.
Ano que vem a temporada dele promete, né? Assim, é claro que são muitos fatores. Também é uma categoria muito equilibrada, né? Que tem o Canet mesmo, que esse ano foi bem, né? Ogura não tem mais Ogura para, mas eu acho que a chance dele o ano que vem é grande também, de pelo menos fazer uma excelente temporada e quem sabe acelerar essa ida para MotoGP, de repente, até por todas essas circunstâncias, até que o João comentou, dessa tentativa de globalizar mais a MotoGP, né? De ter mais países despontando. O João também comentava do próprio primo, que não é primo, e não sei, né? De repente até primo. É o Moreira, mas assim, é uma possibilidade grande, né? Desse menino despontar com rapidez. O passo para a Moto 2 é difícil. O Fábio Quartararo, que foi quem falou uma coisa assim, disse que a categoria mais difícil é a Moto 2. E realmente, se tu for parar para observar assim, a distância do primeiro para o 18º, 20º, assim, é bem pequena, é coisa de meio segundo, sabe? Então, é ali que tu tem que forjar tuas características de piloto, realmente. E o Moreira começou andando na média, né? E foi evoluindo assim ao longo da temporada e terminou muito bem, né? Terminou agora aí com direito à ultrapassagem na última volta, na última curva da última volta, em cima do campeão mundial. A lá Valentino Rossi 2009, né, Carolho? A lá Valentino Rossi 2009 ali, em cima do Jorge Lenço, uma das corridas mais épicas da história da MotoGP, ele, uma manobra muito parecida. Para vocês verem, né, que o campeão da Moto 3 ano passado, não me lembro o nome dele, como é que era o nome dele? Ou já me basear. Não fez nada. Isso, foi muito pior, né? Não conseguiu nada. Não conseguiu nada, né? Então o salto para a Moto 2 é bem grande, né? Bem grande. Agora, o que vocês me dizem desse logo novo da MotoGP? Porque eu achei uma coisa horrorosa. A gente sabe que isso aí é a chegada definitiva da Liberty Media como a promotora da MotoGP no lugar da Dorna. Afinal de contas, houve aí uma aquisição por parte da Liberty dos direitos da MotoGP. E a gente é acostumado com o logo que era o vigente, que tinha a bandeira quadriculada e que tinha a ver também com o troféu de campeão. Eu até posso separar uma imagem do lindíssimo troféu. Acho que é o troféu mais bonito que existe, é o troféu de campeão na MotoGP, em que ele cresce à medida que os campeões acontecem. Ou seja, ele inclusive traz um simbolismo, né? Ele é todo feito em bandeira quadriculada, o que remete, claro, ao esporte ao motor, e ele tem esse simbolismo de todo ano ele crescer mais um pouco, porque a cada ano vai sendo colocada a plaquinha do vencedor. O logo antigo, né, que agora é o antigo, trazia isso, porque fazia uma alusão ao troféu, até de um modo meio gestalt, e agora eles substituíram por essa coisa que... Sem graça. Ai, gente, comentem. Sem graça. Comentem, porque assim... trabalho horrível. Corridas, né? É um logo que poderia muito bem ser um logo da Motorola, mas... Baterias Moura. Esse M muito lembra muito a Baterias Moura, esse Mzinho. Exato, lembra a Baterias Moura, né? Não remete a corridas, né, cara? Isso abre um mau presságio, né? Mas vamos ver, né, cara? Assim, eu até escrevi no blog, a Liberty Media, ela conseguiu trazer um público novo para a Fórmula 1, né? Eu estive lá em Interlagos, muita gente jovem lá nas arquibancadas, que conhecia os pilotos, o Leclerc, eu gosto do Leclerc, gosto do Verstappen, e por aí vai. Mas, assim, a custo de muita gente como nós, que a gente é mais cabeça de gasolina, mais purista, não gostar, Drive to Survive, algo que a gente se encanta, né, muito, só tinha uma temporada, basicamente, né? Então, a Liberty... então, a Liberty... muito mais bonita, nem comparação. Então, mais a raiz, Liberty, né? E a Liberty chegando na MotoGP, a gente espera que ele não
estraga algumas coisas, alguns fundamentos muito interessantes da MotoGP, né? Apesar de que eu estava conversando com o Carol em outra oportunidade, essa história de sprint, toda a corrida, não foi muito legal. Decidiu o campeonato desse ano, sim, foi um dos fatores que ajudou o Martin, mas a gente espera que a Liberty não estrague. O produto da MotoGP é excelente. Eu vejo a Liberty assim como eles são bons na parte midiática, né? Mas eles parece que não têm muito respeito assim com os fundamentos da categoria, né? Isso ficou um pouco assim de lado na Fórmula 1, né? E a expectativa é que não façam o mesmo, ou que façam o mesmo, né? Com a MotoGP, né? Há uma história rica a ser respeitada, né? E não sei se a Liberty tem plena ciência do que tá administrando agora, né? A gente fica se perguntando se a coisa vai ser pasteurizada como se fosse simplesmente uma Fórmula 1 com duas rodas. Eu tenho essa preocupação, até porque eu vejo muitas coisas da Liberty, assim, fãs de Drive to Survive nem percebem que aquilo é muito Liberty e para a gente acaba causando um incômodo. O próprio logo, né, é uma coisa que acaba, assim, para mim foi um grande incômodo, porque ao mesmo tempo que eles tomaram ali a dianteira depois da longa era Bernie Eccleston na Fórmula 1, eles já colocaram um logo horroroso de Fórmula 1, eu não gosto daquele logo, e agora eles estão fazendo exatamente a mesma coisa com a MotoGP. A gente deve se preocupar dela estar fazendo exatamente, porque assim, o caminhão mesmo, ela começou exatamente da mesma forma na Fórmula 1. Tá? A gente vai ter então esses Drive to Survive de MotoGP, vai transformar os pilotos em ídolo teen, sabe? Ídolo, parece que é ídolo de K-pop, e querer fazer rixazinhas e gracinhas e bastidores de frufru, ao invés de motos a 360 por hora, cotovelo no chão, velocidade, emoção, ou seja, aquilo racer que a gente aprendeu a gostar tanto em duas quanto em quatro rodas. O que vai ser essa MotoGP com a Liberty? Eu realmente fico preocupado, porque a gente é racer e eu não estou gostando do que a Liberty está fazendo na Fórmula 1. Não tenho como não ficar preocupado com a MotoGP também. Eu estava até pensando agora, acho que vai ser Ride to Survive, né, Lucas? Talvez Ride to Survive. Registra antes, porque senão eles vão registrar na tua frente. É verdade. Vai ser um futuro mais informal, né? Eles vão abranger alcançar um público mais informal, mas sem dúvida vai ser um público bem menos gearhead, né? Um público bem menos motoqueiro, né? Até bem pouco tempo atrás, quem frequentava a MotoGP era quem tinha moto, ou quem gostava de moto, né? De uns 10, do advento do Valentino Rossi para cá, uns 10, 15 anos, assim, a coisa começou a mudar, começou a vir gente que gostava de Fórmula 1, que gostava de carro também, né? Eu acho que a Liberty vai aprofundar ainda mais isso, né, cara? Vai fazer o possível para trazer o máximo de público informal para a MotoGP. Eu acho que eles veem a MotoGP como a Fórmula 1 de duas rodas, nada mais que isso, né? E vai ser isso aí, infelizmente, né? Produto, né? É um produto, É um produto. É um produto a ser... a ideia é que dá para ver até com essa discussão que já começa a ter de bastidor, de diminuir, por exemplo, de conseguir diminuir o número de pilotos, por exemplo, espanhóis ou italianos, enfim. É claro que é importante você ampliar o esporte, dar oportunidade, a gente não quer ver um Moreira, um Diogo, outros de outros lugares também, outros pilotos também ali, mas você não pode sacrificar em nome disso também a tradição, né?
o que já foi construído, o esforço que é colocado nisso, de formação, mas quando você trata como produto, eu acho que essas coisas todas, essa tradição de 75 anos, ela pode ficar em segundo plano, né? Como uma ocorre na coisa Fórmula 1. que a Liberty vai fazer é levar um pouco a MotoGP mais para os Estados Unidos, né? Uhum. É exatamente o ponto que eu ia falar, porque a gente teve isso aí, você ainda não estava, Carioli, quando a gente começou a falar, que hoje os polos são, claro, Espanha e Itália, mas a gente teve aquela década de 80 maravilhosa das 500 cilindradas, né, 2 tempos, em que a gente teve uma geração de americanos incríveis na MotoGP. E a gente está sem americano agora. O último americano de destaque foi o Nick Hayden, sabe? Então, também em menos intensidade, né? Mas, de repente, uma tentativa um pouco forçosa de pilotos americanos entrando no grid e talvez de não conseguir colar, né? Mas que vai ser levado para o mercado americano, isso claro que a Liberty vai fazer. Isso é uma das coisas que também está no caderninho dela. No fim das contas, como a gente já viu que a Liberty fez com a Fórmula 1, ela acaba se tornando um pouquinho previsível do que ela vai fazer. Tanto que essa mudança de logo, um logo feio, né? Substituir um logo bonito por um logo feio. Eu até coloquei aí o troféu como destaque para a gente também. Eu até passei em zoom aí. Nomes maravilhosos surgindo no troféu aí, Barry Sheene, Mike Haywood, John Surtees, Eddie Lawson, Fred Spencer, todo mundo aí que já foi campeão da MotoGP. A gente sabe que a Liberty vai querer colocar isso no mercado americano. O mercado americano é muito importante para ela, e só fico me perguntando se ela vai querer, de repente, empurrar americanos que, de repente, não conseguem performar como esse bando de maluco de espanhol, esse bando de maluco italiano. Claro, estou falando maluco no sentido positivo, uma maneira elogiosa. Talvez a gente ter esse tipo de influência também por parte da Liberty Media. Basta dizer que ele já tem uma parceria com a Harley Davidson. A Harley Davidson, que não tem uma moto, que não coloca a moto mundial dele na década de 70, tem uma parceria com a Liberty Media e com a MotoGP. Não precisa dizer muita coisa não, Lucas. Já tá. Mas a americana que a Harley Davidson, acho que é muito difícil encontrar. Mas a Harley Davidson vive uma crise também, né? O Lucas Carioli, ele do Notícias Motociclísticas, então ele conhece o dia a dia não só da competição das duas rodas, mas como também o universo das motos como construtoras, o universo de venda de motos, e essa crise de identidade que a própria Harley está passando e que ela tenta se reinventar sem ferir o público fiel, mas também trazendo um público novo que quer alguma coisa diferente do que a própria Harley Como é que resolve isso, Lucas? A Harley Davidson, né? Eles têm lá no Moto América, né? Que é esse campeonato, o campeonato americano ali, que é liderado pelo Wayne Rainey, né? É uma categoria preliminar do Moto América que se chama King of Badgers, né? Que eles botam aquelas Harley com alforjes laterais e sabe aquelas motos para viajar na Rota 66, assim, para andar no circuito, sabe? Para fazer corrida. A Harley Davidson e a Índia, né? E o nome do campeonato é King of Badgers. É muito engraçado, assim, porque as motos são super desengonçadas, com aquela frente de morcego e com aqueles alforjes laterais, e os caras fazendo curva de lado com elas. É um campeonato que começou, assim, quase que na brincadeira, no Moto América, que eles levaram a sério e ficou, e hoje é um campeonato, assim, levado a sério, muito seríssimo, assim, com peças desenvolvidas para o campeonato, tem filtro de ar, tem motor especial para o campeonato, e agora a Harley Davidson quer levar esse campeonato como preliminar da MotoGP, né? Na Europa, né? Eles fizeram isso esse ano no GP dos Estados Unidos, fez um tremendo sucesso, e agora eles querem fazer isso na Europa, né?
para a Harley Davidson é uma grande oportunidade, né, de expor a marca, de aproximar a marca de um público mais jovem, esse público mais jovem que a Liberty Media quer trazer também, né? Porque a Harley tem um problema muito grave, assim, de envelhecimento do seu público-alvo, né? Hoje em dia, o público, vamos dizer assim, a clientela básica da Harley Davidson tem 40 e poucos anos, é jovem, né? A média. Então, tá todo mundo jovem aqui, que coisa boa. 60, 70, sabe? Obrigado, Carol, obrigado. Pois é. Obrigado. Todo mundo aqui dessa live agradece. Essa molecada. Exato, Então a Harley tem um problema sério, né? Eles precisam renovar esse público, né? E provavelmente eles estão contando com a Liberty Media para fazer uma parte disso. Eu estava tentando achar até o Carioli falando, eu vi mesmo alguma coisa justamente relacionada à MotoGP, com as Harleys, e tava isso mesmo que me chamou a atenção, é tudo aqueles acessórios do lado, e tava, acho que alguma página da MotoGP, eu falei, o que é isso aí? Mentira que esses caras colocam essas motos para rodar na pista também junto, né? Eles botam e as motos são rápidas, né? Me parece que na etapa dos Estados Unidos, né? Eles foram só cerca de 5 segundos mais lentos que a Moto 2. Então as motos andam bem, elas são rápidas, né? Começou com uma brincadeira isso aí, mas agora foi levado a sério e vai ganhar nível global agora, pelo jeito. Vai ser interessante. Vou compartilhar a foto delas aqui. Tô pegando também a imagem delas para colocar também na tela. Aqui em Xará chamam de marmotagem. Eu já vi algumas fotos, é um negócio meio esquisito mesmo. Ela é bem esquisito. Olha elas aí, ó. Aí, olha o tamanho do... Não, mas elas inclinam mesmo. São muito grandonas, muito desengonçadas. Olha só isso aqui. Olha o tamanho da moto, cara. O centro de gravidade dela. O piloto fica pequeno, cara. Os pilotos normalmente sobram nas motos, né? De compensando, esse canto ficou pequeno o tamanho da moto aí, olha. Isso é tudo V2, ô Carioli? Tudo V2. V2, então som completamente diferente também. E com deslocamento muito grande, né? Tudo 1.800, 2.000 centímetros cúbicos. Nossa! Aí, a mão de obra que os pilotos devem ter para fazer curva nessas crianças aí deve ser coisa de doido. E rápido, né? Do mesmo jeito. Assim, então, velocidade em reta pega, né? Porque, afinal de contas... E o interessante é que não é um campeonato monomarca, né? Nos Estados Unidos, a Harley corre contra a Índia, né? Que é a sua rival histórica, né? Sim. Cada uma com a sua moto, assim, leva os seus equipamentos, assim, é interessante. Nesse ponto de vista, assim, é interessante. Sim. Sabe? É que isso aí parece tá quase uma Fórmula Truck das motos. Mesmo. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos por aí, mas veja só, uma categoria como essa, que você cria uma identificação com as motos maiores, as choppers, enfim, isso pode ser tábua de salvação da Harley Davidson diante dessa crise que ela está tendo. Veja só que interessante. A gente olha isso aí e a gente vê a delicadeza da MotoGP hoje, né? O refinamento que ela tem, e isso aí tem muito a ver também com as culturas automotivas de cada berço. A gente sabe que a Europa é muito preocupada com refinamento, quantos carros de competição a gente não vê que parecem obras de arte, carrocerias maravilhosas, Zagato, Vignale, Ghia, Scaglietti, Bertone, Pininfarina. Se eu começar a falar aqui estúdio de carroceria na Zagato, tem estúdio pra caramba, assim, obras de arte maravilhosas, e o refinamento europeu contra aquela opulência americana. O Cadillac, praticamente. Exatamente. Os Cadillacs acho que talvez sejam, assim, por excelência, a opulência americana. E a gente agora está vendo isso nas motos também. O que não deixa de ser muito interessante, porque isso aí traz um pouco do berço
cultural de cada continente, né? Você tem um oceano Atlântico entre uma e outra, e em uma eles correm de NASCAR, em outras, outro lado está correndo de Fórmula 1, e são animais de competição completamente diferentes, e agora a gente vê esse contraste também no próprio universo das duas rodas, que não deixa de ser culturalmente interessante. Eu estou falando tudo isso porque eu já precisei escrever muito sobre isso aí nos estudos que eu fiz, assim, estudo acadêmico, inclusive, porque a gente consegue ver nisso aí o extrato, assim, puro suco de United States nisso aí. Então, ao mesmo tempo que todo o refinamento que é a MotoGP, a gente vê muito essa cultura europeia, que vem de influência de Itália, que vem de influência de Alemanha, que vem de influência de Inglaterra, França e Espanha com os pilotos, não deixa de ser culturalmente interessante você ter essas motos aí grandonas, desengonçadas, e que de repente podem salvar uma marca icônica que é a Harley Davidson, que é marca para lá de centenária, é uma marca que ela não só é forte, ela tem um conjunto de atributos tão grande que é como se Harley Davidson fosse realmente o estilo de vida. E é uma coisa que muita gente, quando fala em Harley Davidson, concorda com essa afirmação, tanto Harley Davidson como Indian também, que é a rival histórica, como o Carioli comentou. Gente, já estamos indo para mais de 1h40 aqui de live. Eu queria encerrar com vocês, claro, agradecendo demais a participação de cada um, mas assim, encerrando, querendo saber a perspectiva que vocês têm para a temporada 2025. Na lata, quem que vai ser o campeão 2025? Mais para o fim do ano lá, a gente se junta de novo e a gente vê o que deu a temporada aí. A gente sabe, né? Prato principal aí, Bagnaia contra Marques, dentro de uma Ducati de fábrica. A gente sabe que se eu fosse projetista da Ducati, eu ia fazer uma GP25 muito parecida com a 24, ia fazer uma evolução natural, porque está sobrando equipamento ali. Mas, de qualquer forma, uma perspectiva de uma briga interna muito grande ali, que pode ser realmente um grande prato principal da temporada 25. Quem que vai ser campeão da MotoGP 2025? Eu vou cravar a minha aqui, Marc Marques. Marc Marques. Com o Bagnaia, pelo que o Bagnaia rendeu esse ano e quanto ele caiu esse ano, né, cara? Não tem como não votar no Marc Marques, né? É o voto seguro, né? Vamos na segurança. Mesmo se eu chegar no final do ano que vem e dizer que o Bagnaia foi o campeão. Mas... Daqui a um ano vamos saber. Daqui a um ano a gente vamos pegar esse corte e vamos cobrar. Vou pesquisar mais sobre os pilotos da Motruck GP para ver quem que vai ser o favorito da Motruck GP. Que é uma categoria que vai descontar pelo que vocês estão falando, né? Porque, veja, é puro suco de United States aquilo ali. É muito americano. É o modo americano de competir. Assim como a própria NASCAR, que são carros, né, nasceu do conceito de Stock Car, ou seja, carro de estoque. Você pega um carro de estoque, vai lá, prepara e vai correr. E essas motos é mais ou menos isso também. Você pega uma moto ali de estoque, bota lá o filtro de ar, a gente viu ali o filtro de ar cônico e toda essa preparação de carenagem, e fica daquele jeito lá. Não muito atraente, fica um bichinho meio feinho, né? Um bichinho meio desengonçado, mas faz sucesso lá. E assim, o que importa é o que faz sucesso ou não. E se a Liberty achar que aquilo é o que faz sucesso, vai colocar junto no fim de semana da MotoGP para atrair mais público. É grana, a gente sabe como é que a coisa acontece. Gente, agradecer demais a presença de todo mundo. Foi um bate-papo muito gostoso, tá? A gente conseguiu aí fazer um percurso muito legal da temporada. Carlos Moreira, meu amigo, que prazer falar com você, de você poder aí compartilhar com a gente a tua experiência de ter visto a final. Lucas Carioli, mais uma vez aqui com a gente, obrigado pela a tua presença aqui também, o teu conhecimento, a tua análise, para a gente poder, nós quatro aqui, amarrar o campeonato 2024, com uma esperança de ter um campeonato 2025 super legal também. Meu querido amigo João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais vou proferir nesse canal e em outros canais também.
e que a gente conseguiu fazer com que a gente ficasse com aquele gostinho e assim, puxa, já vai começar a temporada 2025? Já vai começar? Vamos lá, porque o universo do Duas Rodas está arrebatando cada vez a mim também, tá? Porque muitas vezes eu não tenho oportunidade, tempo também de acompanhar tempo inteiro, tempo integral, para essa temporada 2025, diante do cenário que está pintando, certamente eu vou acompanhar com mais afinco, acompanhar com mais entusiasmo, porque é uma categoria realmente que faz o coração ali acelerar mais forte, é um negócio muito bacana. É isso aí, gente. Esse é o GP Total, grande abraço a todos e até a próxima.